Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre indução eletromagnética. Nós já vimos que uma variação de fluxo magnético provoca uma força eletromotriz induzida. Na aula de hoje, nós veremos como variar o fluxo magnético e criar essa força eletromotriz induzida. Nós temos aqui uma espira que fica livre para girar em torno deste eixo. Essa espira tem área A e próximo a essa espira nós temos um ímã. Está aqui o nosso ímã. Este é o polo norte e atrás nós temos o polo sul. Nós já vimos que linhas de indução magnética saem do polo norte e chegam no polo sul. Portanto, vamos pegar esse pontinho da espira e por aqui passam linhas de indução magnética. Aqui o nosso campo magnético. Se nós giramos esta espira, por exemplo, para cá, olha o que acontece. A espira gira e o vetor normal à superfície da espira também gira, formando um ângulo θ com as linhas de indução. A fórmula para fluxo magnético é a seguinte: B vezes A vezes o cosseno de θ. Quando nós giramos a espira, nós variamos o cosseno de θ. E, de fato, a quantidade de linhas de indução que vai passar pela área dessa espira girada de um ângulo θ é menor do que a quantidade de linhas de indução que passava pela espira quando ela era perpendicular às linhas de indução. Por isso, o fluxo magnético diminui. Então, neste caso, a variação de θ provocou uma variação no fluxo magnético. Agora vamos analisar uma outra situação. Nós temos uma espira de área A. Próximo a essa espira, nós temos um outro ímã. Está aqui o ímã, polo norte, polo sul. As linhas de indução saem do polo norte, chegam no polo sul. Algumas vão passar por dentro da área determinada pela espira, outras linhas vão passar por fora. Se nós aproximamos o ímã da espira, a quantidade de linhas de indução que passam por dentro da espira aumenta. Então, o fluxo magnético aumenta. Se nós afastamos o ímã da espira, a quantidade de linhas de indução que passa por dentro da espira diminui e o fluxo magnético também diminui. Portanto, esta movimentação vertical do ímã provoca uma variação do campo magnético que atravessa a espira, provoca uma variação das linhas de indução magnética que atravessam a espira. Essa variação de campo magnético provoca uma variação de fluxo magnético, portanto, provoca uma força eletromotriz induzida. Vamos pegar uma outra espira e vamos construir um circuito próximo à espira. Nós temos o suporte de um solenoide, aqui os condutores do solenoide. Esses condutores fazem parte de um circuito elétrico. E esse circuito elétrico, além de uma bateria, tem também um reostato, que é um resistor de resistência variável. O outro conector do circuito pode mudar de posição ao longo do resistor. Nós já vimos que do solenoide saem linhas de indução magnética. Algumas linhas vão passar por fora da área determinada pelo circuito e vão retornar para esse lado aqui de cima. Se nós variamos a posição do outro conector do reostato, nós provocamos uma variação na corrente que circula pelo circuito. Se existe uma variação nessa corrente, existe também uma variação do campo magnético produzido pelo solenoide. Se o campo magnético varia, o fluxo magnético
também varia. Se o fluxo magnético varia, nós temos uma força eletromotriz induzida. Nestes dois últimos exemplos, nós vimos como a variação do campo magnético cria variação de fluxo e, consequentemente, uma força induzida. Por último, se nós pudermos diminuir a área dessa espira ou aumentar, nós vamos variar a área dessa fórmula e essa variação de área provoca uma variação de fluxo magnético que também provoca uma força eletromotriz induzida. Portanto, nós temos 4 situações em que a variação do fluxo magnético induz força eletromotriz no circuito. E se existe força eletromotriz induzida, também pode existir corrente induzida. Mas isso é assunto da próxima aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!